No entanto, hoje eu quero fazer uma, como diria, né, a maneira bonita de se falar, uma exposição exaustiva sobre um determinado assunto. Na verdade, eu pretendo ficar bastante nele até que não haja dúvida, porque uma boa compreensão desse assunto vai determinar muito como a gente vai lidar com o resto, tá? Então, eu vou só dar uma recapitulada. Semana passada nós falamos sobre o conceito de autoridade, o que é autoridade, e a autoridade é poder delegado, poder outorgado, poder cedido. A pessoa que está revestida de autoridade, ela não se apoia no seu próprio poder, mas ela representa um poder que é maior do que ela. Lembra que a gente deu o exemplo lá do policial de trânsito? Ele, quando manda o carro parar, não é fisicamente que o carro pode obedecer ele, mas é com base na farda que ele está e no poder que ele representa, que ele faz com que aquele carro pare. E nós abordamos alguns textos falando sobre ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós começamos, na verdade, citando o texto de 2 Coríntios 10, 3, que vai falar que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. E eu gostaria até que vocês repetissem comigo a seguinte frase, é uma frase que eu gosto muito, e a frase é: o mundo espiritual O mundo espiritual é mais real é É mais mais real real do que o mundo natural. do que o mundo que o natural. mundo natural. Que o mundo É, natural. isso. O dia a dia sempre vai tentar tirar essa consciência de nós. Então, procure estar repetindo isso o tempo todo, porque, de fato, o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo natural. Se você for pegar lá em Hebreus, né? Hebreus, capítulo 11, vai falar sobre, quando vai falar sobre a fé, vai dizer que as coisas foram formadas no céu e depois foram manifestas aqui, né? O invisível veio aparecer daquilo que não existia. Então isso me faz entender que no reino do Espírito todas as coisas acontecem antes de serem manifestas aqui na Terra. Nós, depois de abordar essas questões, nós fomos lá para Gênesis capítulo 1 e vimos sobre a questão de nós sermos feitos, né? A autoridade de Deus conforme a sua semelhança, na verdade, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, não somente ter o aspecto de Deus, mas ter também toda a capacidade de gerenciamento, de domínio que Deus tem. Nós vimos depois em Gênesis 2 que o homem peca. E a implicação do homem pecar é a famosa queda do homem. E a queda do homem, ela consiste em uma quebra de princípios, ela consiste em uma quebra na confiança, mas ela é motivada por um sentimento, e o sentimento é: quero ser semelhante a Deus. Então, o Satanás foi exatamente isso que ele inspirou na mulher. Ele diz para ela, falou assim, cara, se Deus não quer que você coma, porque ele não quer que você tenha o mesmo conhecimento dele. E aí, de uma certa forma, por ter o livre-arbítrio, e ela não ter entendido bem a palavra de Deus, ela acabou cedendo. E isso a gente trouxe para aquela importância de nós entendermos bem tudo aquilo que foi escrito e que é escrito para que a gente possa ter um entendimento. Certo? Deu para resumir mais ou menos o que a gente falou? Pronto. Eu vou abordar agora um conceito que é exatamente sobre os efeitos dessa queda do homem. O Gustavo falou que vocês têm o hábito de um abrir um texto e outro abrir em outro para a gente ganhar tempo. A gente pode fazer isso? Podemos? Ó, alguém pode abrir, por gentileza, em Gênesis 3:9. Quem for abrir nesse, faz assim com a mão. Gênesis 3:9. Outra pessoa pode abrir em Deuteronômio Você tem que 28. falar, mano, senão dá pipoco. Stephanie Tá, abre em Gênesis Fala o 3:9. tá, então eu vou aqui pela ordem que tá aqui para mim, tá? A Stephanie abre em Gênesis 3:9. O Everton, é Du, né, Du? Abre em Deuteronômio 28. Gabriela abre em João 3:16. E a Renata, cadê? Aqui, mudou a ordem. A Renata
Abre em Colossenses 1, e daí, se der tempo, a gente abre mais. Pode ser? Então tá. Stephanie, lê para mim, fazendo favor, o 3:17. Gênesis 3:17. E Adão disse: portanto, deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Pronto. Agora, isso daí é o resultado do que aconteceu no 3:9. Lê o 9 agora, por gentileza. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Olha que interessante. Então, Deus, ele tinha um relacionamento diário com Adão. Aí eu não sei dizer para você se é de manhã ou no final da tarde, né? Porque eu não consigo compreender o que é viração do dia. Se é do dia virar para a noite ou da noite virar para o dia. Mas independente, quer dizer que todos os dias Deus tinha um momento de comunhão com Deus. É interessante que quando ele fala essa palavra, não prove ou não experimente da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, aquela palavra experimentar é exatamente comer mesmo, e experimentar. Então, me passa uma ideia de que, enquanto Adão não comeu daquela árvore, então ele tinha todo o conhecimento de Deus e do seu sistema, de tudo aquilo que era puro. E quando ele experimenta o fruto, ele tem o conhecimento do que é mal também. Então, o mal começa a habitar dentro de Adão. Então, além da transgressão direta de uma ordem, ele tem no corpo dele o experimentar do mal. E quando ele tem esse experimentar do mal, algumas consequências acontecem. A primeira é que ele olha para si mesmo e se enxerga nu. E quando ele se enxerga nu, Deus aparece, ele tem vergonha de Deus. Então, ele tem a consciência de que ele não é mais um ser puro. Ele tem a consciência de que ele não é mais um ser íntegro, e sim que ele é uma pessoa agora que experimentou uma maldade, e existe maldade em seu corpo. E quando Deus chega para ele e fala, cara, o que aconteceu? Automaticamente ele aplica aquilo que a gente chama na teologia de síndrome de Adão. Todo mundo conhece, né? Síndrome de Adão, alguém não conhece? Levanta a mão. Síndrome de Adão, o que é? É acusar os outros pelos nossos próprios problemas. E isso você vai ver que ele é reproduzido muito nos nossos dia a dia. Você vê que no seu trabalho, às vezes, cara, quem fez isso daqui? Ah, foi fulano. Síndrome de Adão. A pessoa tem uma rapidez em colocar em outro a culpa. Daí, na sequência, então, ele fala, foi a mulher que você criou. E aí a mulher, por sua vez, diz, não, foi a serpente que você criou. E aí o pessoal brinca, né, que nessa história a única verdadeira, a única honesta foi a própria serpente, né? Que falou assim, fui eu mesmo. Eu que fiz, então foi assim. Porque ali ninguém quer assumir a sua culpa. E o assumir a culpa, ele, como todo mundo sabe, ele é um pré-requisito para que a gente possa mudar. É um pré-requisito para que a gente possa estar numa condição de mudança, certo? Mas o foco aqui não é esse hoje. Então, quando isso acontece, a autoridade que tinha sido dada a Adão, ela é perdida. Ela é dada, entregue a Satanás. Agora, vamos ver. O que é que Adão governava? Adão governava o mundo todo? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. É porque tem gente que nunca acha nada, por isso eu pergunto os dois. Então, não, tem mundos diferentes. Não podemos interpretar como o mundo aí espiritual e já o mundo terreno, né? Não. Aqui já era o mundo terreno, porque o corpo de Adão já havia sido formado. No entanto, a gente está falando sobre o Jardim do Éden, e não sobre o mundo completo. E o Jardim do Éden, o que é o Jardim do Éden? Alguns especialistas dizem que o Jardim do Éden não é um lugar físico, é um lugar qualquer onde
haja a presença de Deus. Então, dentro daquele jardim, que a gente crê que tenha sido o início da humanidade, Adão estava ali para governar, para gerenciar, exercer domínio, tudo aquilo que a gente disse, colocar nome nos bichos, organizar as coisas, plantar, colher, comer, e tudo aquilo estava suscetível a Adão. Adão, até cometer o pecado, ele não tinha um corpo corruptível, ou seja, um corpo que estava sofrendo as implicações do pecado. No entanto, o corpo de Adão não era o corpo glorificado. Vocês conseguem entender a diferença entre corruptível e glorificado? Corruptível era um corpo que, por não ter contato com o pecado, não se corrompia. Ele não sofria dores, ele não passava pelo processo natural de degeneração. Era incorruptível, certo? Né? Hã? Era incorruptível, né? Não se corrompia. Isso, eu falei corruptível, né? Desculpa. Corruptível é o nosso hoje. O nosso é corruptível. Então, ele tinha um corpo incorruptível. Então, qual que era o plano original de Deus? O plano original de Deus é que, através do nosso contato e comunhão com ele, nós nos aperfeiçoássemos e passássemos do corpo incorruptível para o corpo glorificado. Claro que Deus, em sua sabedoria, sabia que nós poderíamos errar e por isso nos deu o livre-arbítrio. E quando o homem erra e peca, o pecado vem morar dentro de nós, e aí nós temos aquilo que nós determinamos na teologia de morte espiritual. A pergunta clássica: Adão morreu logo em seguida? Não, Adão não morreu. Adão viveu alguns anos. Mas e o que aconteceu então? O que a gente considera ser a morte espiritual é o processo de desligamento ou de falta de conexão do nosso espírito humano com o espírito de Deus. Certo? E só um parêntese, se você for ver ao longo dos tempos, os homens foram vivendo cada vez menos. Então, Adão viveu, acho que quase 1000 anos, né? Se não me engano, eu sou ruim de estranho. Aí, depois, o próximo viveu 800, o próximo viveu 700. Por quê? Porque o contato com o pecado fazia com que essa degeneração do corpo, da matéria, acontecesse. Até que chega na época de Moisés, e em Moisés, por um instinto de preservar a aliança, Deus percebe que, cara, se o homem passasse de 120 anos, a chance de corromper a próxima geração seria grande. Então é quando Deus limita e diz que nenhum homem vai viver mais do que 120 anos. Desde então não se tem relatos fidedignos ou comprobatórios sobre alguém que tenha vivido mais que 120 anos. Certo? Esses dias aí eu vi alguma coisa falando sobre uma mulher, acho que uma oriental, que viveu 130 e tudo mais, mas é aquele negócio, entendeu? Ela nasceu na roça, foi se registrar 50 anos depois, então não tem como a gente comprovar. Mas vamos voltar então. Então, o homem perde a sua autoridade e ele perde a sua autoridade sobre aquilo que era a gestão dele, certo? Então, por causa disso, a autoridade que antes era do homem, ela é entregue a Satanás. Satanás, então, se torna o Deus desse mundo, o príncipe desse século, príncipe da potestade do ar, todos aqueles nomes que no Novo Testamento vai se referir ao diabo. Então, o que isso quer dizer, Diego? Isso quer dizer que este mundo, o cosmos, né, o mundo tanto físico como sistema de mundo, ele não pertence mais a Deus. Na verdade, ele pertence a Deus, mas está sob o domínio de Satanás. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você tem uma casa. Você aluga essa casa. Então, o Everton tem uma casa e aluga a casa para a Gabriela. De quem que é a casa? Do Everton. Mas quem tem o domínio sobre a casa? A Gabriela. Quando é que o domínio vai voltar para o Everton? Quando a Gabriela entregar a casa. Certo? Pronto. Então, o mundo está sobre... Ele é de Deus, mas está sobre o domínio de Satanás. Porque o homem está caído, ele está maldito. E essa é a expressão correta e perfeita. O homem está
maldito. Ele foi amaldiçoado por promover ou por praticar o pecado. Agora, imagina que o homem está agora maldito e amaldiçoado em tudo que ele faz. Ele vive essa condição de maldição. Como é então que esse homem consegue sobreviver? Através dos seus esforços e através da misericórdia de Deus. Quem abriu em Deuteronômio foi o Everton, né? Foi isso? Everton, você pode ler Deuteronômio a partir do 15? A partir do 15 até? Até você falar. Seria até o finalzinho, mas nós vamos ler só até o 25. Do 15 ao 25? Isso. Vamos lá. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo. Aí tá bom. Que os infestarão até que os morram. É porque só vai continuar a desgraça. É desgraça até o final. Agora, o que nós precisamos entender todas as vezes que nós lemos o Velho Testamento? A Bíblia ela é uma revelação progressiva. Quem já reparou que no Velho Testamento fala-se pouco sobre o diabo? Quem já reparou? Se você for ler, fala muito pouco do diabo no Velho Testamento. Por quê? Eles não tinham conhecimento e para eles tudo era Deus. Choveu é Deus, não choveu é Deus. Fez sol é Deus, não fez sol é Deus. Por quê? Hebreus vai dizer que eles não tinham uma clara percepção de quem era Deus e do que Deus faria. Hebreus, de fato, na verdade, vai dizer que eles viam o mundo como uma sombra. Então faz assim, na luz você vai ver a sombra da sua mão, não vai? Você consegue olhar para a sombra da sua mão e dizer qual é a cor da sua unha? Se existe machucado, se não existe. Você consegue identificar que existe uma mão, mas as características daquela mão você não consegue dizer. Por exemplo, quem consegue me dizer com exatidão se existe uma nuvem em cima de você? Você não consegue. Talvez olhando para fora, você tenha uma percepção de sombra ou não, mas você só vai conseguir ver aquela nuvem quando você, de fato, olhar para ela. Então, nós sempre temos que considerar o Velho Testamento com esta questão. Se a visão que está tendo é uma visão baseada no caráter de Deus e em quem Deus é, e para saber o caráter de Deus, nós temos que simplesmente olhar para Jesus e entender, pronto, aqui era Deus ou não era Deus? Porque lembra que a gente entendeu ou falou sobre o conceito do homem já estar amaldiçoado? Você concorda comigo que o fato de tudo isso acontecer na vida de uma pessoa é exatamente o fato dela já estar amaldiçoada? Então, era isso que acontecia. Isso era, tudo que a gente leu a partir do versículo 15, esta era a real condição do homem, porque ele já estava amaldiçoado. Só que Deus, para proteger a sua linhagem, para proteger o seu povo, ele faz o seguinte, ele cria algumas leis, ele cria algumas regras, ele separa o seu povo e permite que, mesmo em meio à maldição,
nós pudéssemos ter vida boa. E é o que o Eduardo vai ler, o Everton vai ler agora, Deuteronômio 28, do capítulo 1 até do versículo 1 até o versículo 14. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, senão não dá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Pronto. Então, a gente pode resumir da seguinte forma. Deuteronômio 28, do 1 ao 15, é o plano original de Deus para nós. Se não houvéssemos cometido pecado, ou se Adão não houvesse cometido pecado, era isso que o povo de Deus viveria. Bênçãos e prosperidade. Mas como ele perde o domínio, como ele perde a salvação, ele perde a conexão com Deus e entrega a Satanás, ele está suscetível às maldições disponíveis no mundo. E daí vem o restante do Deuteronômio 28. Então, o homem tinha uma forma de experimentar a bondade de Deus, e essa forma era cumprindo as regras que ele estabeleceu. Por que que Deus fez isso? Porque Deus sempre foi misericordioso, mas, sobretudo, Deus sempre teve um plano. Lembra lá em Gênesis 3, logo após o 17, quando Deus está confrontando o homem e a mulher, ele vai falar sobre o fato da mulher dar a luz ao filho. Vocês lembram dessa parte? Ou senão a gente volta. Lembra? Vamos voltar. Gênesis 3. Versículo 14. Uma vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o olha só que interessante. Ele vai pôr inimizade entre a descendência da serpente, ou seja, os demônios e afins, e o descendente dela, da mulher, este lhe ferirá a cabeça. Você lhe ferirá o calcanhar. Então, o que ele está dizendo? Você aprontou tudo isso daí, Satanás, mas é o seguinte,
todos os demônios vão assistir um filho de Deus nascer de uma mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, ou seja, você vai matar ele por 3 dias, mas ele vai vencer você e te destronar, ferindo-lhe a cabeça. Então, desde este dia já estava pré-anunciada todo o plano de redenção. Tudo que você vai ler daqui para frente é o quê? O homem sobrevivendo à maldição até que Jesus venha. Então, é instituído reis, profetas, sacerdotes. Abraão, ele passa a linhagem de Deus, ele se torna o pai da fé. Jacó, ele depois se torna Israel, que quer dizer reino de paz. Noé, ele, para guardar a palavra de Deus, prepara uma arca que salva as pessoas. Tudo daí por diante vai ser sempre Deus tentando manter a promessa, tentando manter a linhagem daquele que seria o responsável por cumprir esta profecia estipulada em Gênesis 3. Deus tem plano B? Não, Deus não tem plano B. Deus ele tem planos completos. Então, assim que Deus estabeleceu tudo isso, ele já sabia que tudo isso seria possível, já sabia como resolver tudo isso. Lá em Apocalipse vai dizer que o cordeiro que foi morto desde antes da fundação dos séculos já era aquele que nos daria a vitória. E aí a gente pode perguntar, cara, mas Adão nem tinha pecado, nem tinha sido tudo criado, como é que Deus sabia? Simples. Deus não vive no Cronos como nós. Deus não vive um dia seguido do outro. Nós olhamos esse controle assim, né? Um dia após o outro. Deus olha o controle assim. Deus consegue enxergar presente, passado e futuro de uma mesma forma, porque ele está fora do tempo. Quem aqui já usou o YouTube? Faz assim com o dedinho. Quando você olha lá a sua timeline, você não consegue ver toda a timeline e escolher qual parte acessar? Pronto, é como se Deus visse o nosso vídeo no YouTube daquela forma. Ele consegue saber tudo o que está acontecendo em toda a timeline. Nós não, a gente só consegue ver um dia depois do outro. Por isso, só um parênteses aqui, não é certo dizer que Deus está com pressa. Porque um Deus apressado, ele é um Deus ansioso. Um Deus ansioso, ele está preocupado com o tempo. E um Deus que programou tudo e criou, inclusive, o tempo, não tem como estar com pressa, né? Ele sabe de tudo, ele quer que nós tenhamos a sabedoria de remir o tempo, mas dizer que ele mesmo está com pressa é tirar Deus da sua característica de Deus. Fecha parênteses, vamos voltar para o que a gente estava falando. Então, o homem estava entregue a essa maldição. Por que eu preciso que vocês entendam isso? Porque tudo que acontece a partir daí, que é malefício para o homem, é, de fato, a real condição do homem. Então, por exemplo, câncer, é Deus quem põe? Não, é o homem que está sujeito às circunstâncias da terra. Por quê? Porque ele está sujeito a isso. Pobreza, e é tudo que vai falar em Deuteronômio 28. Né? Deuteronômio 28 vai falar, se você for ver, vai falar sobre 3 coisas básicas: felicidade, doença e prosperidade, dinheiro. Então, tudo que ele faz, morre. Tudo que ele faz, não prospera. Doença vem sobre ele. Os filhos morrem. O primogênito morre. O gado morre. Miséria. Pobreza. Problemas psicológicos. Então, tudo isso faz parte de uma condição natural do homem caído, do homem amaldiçoado, do homem sem autoridade, sem poder, sem domínio, porque ele entregou tudo isso para o diabo. Tá complicado de entender? Tá fácil. Todas as vezes que você quiser saber sobre o que é que eu posso ter em Deus, você pode vir para Deuteronômio 28, olhar todas as maldições. Se existe qualquer maldição aqui listada que você está passando, saiba que em Deus você não precisa mais passar por ela. Então, vou dar um exemplo. Tumores, feridas purulentas. O crente pode ter isso? Se ele quiser, não. Porque ele já foi redimido disso.
É como uma conta de energia que já foi paga. Quem aqui paga 2 vezes a mesma conta de energia? Ninguém? Exatamente. Uma conta que já foi paga. Nós não aceitamos pagar ela novamente. Eu sei que está um pouquinho solto, mas a gente vai começar a embasar agora, tá? Quem abriu em João 3,16? Foi a Gabriela? Gabriela, quem conhece esse texto? Alguém não conhece esse texto? Então, seja sincera para mim e veja se você já percebeu isso nesse texto. Lê de 16 até o 18, por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vocês já tinham percebido isso? Olha a afirmação. Quem não crê em Jesus já está condenado. Porque ele está na condição a condição natural do homem, afastado de Deus. Então não é uma questão que nem, por exemplo, algumas perguntas. Se Deus ama o homem, por que Deus não salva a todos? Deus já providenciou isso. Mas se o homem não entra dentro desse barco, ele não consegue ser salvo. A igreja, ela é predestinada? Sim, a igreja é predestinada à salvação. Agora, se nós vamos estar dentro dela ou não, é uma escolha nossa. É como o ônibus que sai de Goiânia para São Paulo. Ele tem um destino. Ele vai sair de Goiânia e vai chegar em São Paulo. Agora, se eu entrar nele, eu chego em São Paulo? Eu chego. E se eu não entrar? Eu não chego. Então, existe esse livre-arbítrio o tempo todo na Bíblia, mas uma coisa sempre vai ser fato. O homem estava maldito, estava amaldiçoado. Por isso que Jesus não veio para condenar o homem, ele veio para livrar o homem da condenação que ele já vivia. E essa condenação era pelo simples fato dele estar entregue às circunstâncias, entregue ao domínio de Satanás, à mercê daquilo que acontece, à mercê daquilo que lhe é proposto pelo simples sistema do mundo. Então, você consegue olhar para a narrativa bíblica e ver pessoas que foram livradas de coisas, de situações, mas aquilo não era explícito para eles. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram livrados da fornalha. Por que eles foram livrados da fornalha? Porque Deus interveio e livrou eles. Agora, todo o contexto judaico ali estava sendo aprisionado, estava sofrendo, estava sendo escravizado. E isso era necessário? Necessário não, mas foi uma opção deles ao se manter afastado e não praticando as leis de Deus, porque existia esse pré-requisito. Você poderia cumprir isso e se afastar de sofrer este mal. Então, só mais um exemplo para a gente poder trocar de assunto. Nós vemos, por exemplo, a Bíblia falando que no povo de Deus não existe mulher estéril. Ou seja, todas as mulheres podem dar filho. Agora, a esterilidade é uma condição natural do pecado. É uma condição natural da maldição em que eles viviam. É uma condição natural da falta de autoridade. Mas quando... ou seja, no Antigo Testamento, né, por uma intervenção divina, ou no Novo Testamento, uma consciência disso, nós podemos reverter este processo, porque nós mudamos o nosso sistema de gestão. Quem abriu lá em Colossenses 1,15? Eu. Renata? Acho que é eu, parece. Eu. Você pode Colossenses. ler, por favor? Posso. Colossenses 1, você falou até onde eu leio? Do 15 ao 18, por gentileza.
Colossenses 1, do 15 ao 18. Qual é imagem do Deus? Isso. Tá. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Isso. Então, o que acontece? Jesus, ele é o primeiro, o primogênito de todos. Porque o que eu quero focar bem hoje aqui? O pecado nos tirou da condição de autoridade. O pecado roubou o domínio de Deus. O pecado colocou o homem na condição de maldito. O pecado fez com que o nosso corpo se tornasse corruptível. O pecado fez com que toda maledicência pudesse ser submetida a nós. Então, o pecado, ele foi o start, o estopim, a ignição para tudo aquilo de ruim que acontecia com a humanidade, certo? O pecado foi o ponto-chave onde a autoridade que tinha sido dada ao homem tivesse sido entregue a Satanás. Então, quando Jesus vem, morre e ressuscita, qual é o problema que ele resolve? Exatamente o problema do pecado. Exatamente aquilo que dava condição ao diabo de exercer domínio. Exatamente aquilo que dava direito do diabo de exercer influência satânica, prejuízos, doenças, maledicências, tudo que é ruim, Satanás podia fazer, porque o pecado não havia sido pago, quitado. Então, Diego, como é que você pode me afirmar que Jesus retomou a autoridade? A gente vai ler vários textos mais para frente, mas basicamente eu quero que você entenda, porque Jesus resolveu o problema do pecado. Provavelmente vai ser o último texto que a gente vai abordar hoje, porque ele é um pouquinho complexo, ele não estava no script, mas eu acho necessário a gente dar essa abordagem aqui hoje, tá? Quem conhece o texto de Isaías 53? Lemos esses dias aqui no estudo, né? Isso. O texto de Isaías 53 é igual ao Gênesis 1:26. Você pode estudar ele a vida inteira e sempre vai ter coisas novas para descobrir. Ele é impressionante. Então, Isaías 53, eu vou começar a ler aqui, tá? E vou colocar alguns pormenores por enquanto, depois a gente vai falando sobre outras coisas. Quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Está falando de quem aqui? Quem sabe que é Jesus? Isso, é de Jesus que está falando. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha que interessante, ele não pediu, ele não comprou, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, porque provavelmente ia ter gente que não ia querer dar para ele, então por isso ele foi lá e tomou. Tem gente que gosta de ficar doente. Então, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo,
nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Olha só que interessante, dá um pause aqui. Lembra que eles viviam no contexto onde a maldição era quem mandava? E aí eu estou dizendo o seguinte, quando nós vimos ele levar sobre si as nossas dores e enfermidades, o que nós pensamos? O que o autor está falando assim? Ó, nós pensamos, lá, mais um que está sendo amaldiçoado pelo sistema. Mais um que não tem autoridade. Mais um que é vítima da falta de autoridade que Adão proporcionou quando pecou lá no começo. Versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ou seja, por causa do sofrimento de Jesus, ele resolveu aquilo que nos afligia. Por causa da entrega de Jesus, aquilo que nos aprisionava foi resolvido. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Um dia, vocês me lembram, a gente fala sobre esse versículo em específico de por que ele não abriu a boca, tá? Aí vocês me lembram que eu vou esquecer. Mas ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Agora esse texto aqui, ele me perturbou durante anos. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Irmãos, eu ficava preocupado, eu ficava doido. Cara, por que Deus se alegrou de Jesus morrer? Por quê? Cara, aqui tá falando que Deus ficou feliz de Jesus estar morrendo. Não faz sentido na minha cabeça um pai se ficar feliz. Mas a resposta está na continuação do texto. Porque ele veria que a sua prole seria abençoada. Ou seja, aquele ato iria resgatar todos os demais. Então, Deus estava perdendo um filho momentaneamente para ganhar todo mundo. Vamos continuar, versículo 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará as iniquidades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, quando Jesus se coloca na condição de morrer por nós, ele não havia pecado, ele não havia mentido. Então, ele se submete a um julgamento injusto. Ele é preso e condenado por nós. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso. Eu vou até anotar aqui para eu começar em Gálatas semana que vem, explicando o porquê disso, tá? Então, quando ele morre, ele resolve essa questão do pecado. Ele paga a dívida, ele quebra o escrito de dívida. Ou seja, ele toma as chaves do inferno da mão do diabo, né, que é o termo que a gente usa. Por quê? Porque o diabo não tem mais o poder de acusar todo aquele que se torna
coparticipante do sacrifício de Jesus. Quem aqui é corintiano? Levanta a mão. Quando o Corinthians ganha, você sai para a rua comemorando? Sim. Você tem o prazer de dizer assim, ó, nós fomos campeões. Quem aqui fala e faz isso? Agora minha pergunta é, você jogou? Não. Fez massagem? Carregou a bola? Patrocinou algum jogador? Só o fato de você torcer por aquele time faz sair da sua boca que você também foi campeão. É por isso que quando nós nos tornamos coparticipantes do sacrifício de Cristo, através de crer com o coração e confessar com a boca, nós passamos a ter direito a tudo aquilo que ele comprou por nós na cruz. Como é que ele comprou? Com o preço de sangue. Porque o sangue dele chegou lá, Satanás olhou e falou assim, uai, o que está acontecendo? Não tem pecado nenhum nesse sangue. Cometi uma injustiça. E aí desce o Espírito Santo, advogado de Jesus, e fala o seguinte, pois bem, agora você vai ter uma indenização. Qual é a indenização? Todo aquele que aceitar Jesus, você não pode imputar pecado. Por quê? Você condenou uma pessoa inocente. Em Coríntios vai dizer que Coríntios 3, se não me engano, 4, que se Satanás soubesse que estava matando o Senhor da glória, ele não tinha matado. Por quê? Foi a arapuca de Deus para ele. Ele esqueceu que ele feriria o calcanhar, mas ele teria a sua cabeça pisada. Ele esqueceu daquilo que era falado. Por quê? Qual é a característica maior do diabo? Ele é orgulhoso. E o orgulhoso não enxerga quando está indo para o caminho errado. Ele continua indo, mesmo que esteja um abismo na frente dele. Então, o Satanás, por ser orgulhoso, ele vai lá, aproveita a oportunidade de matar alguém que está falando sobre Deus, e com isso, ele leva para dentro do próprio reduto dele a arma que iria destronar ele, aquilo que iria resolver todo o argumento que Satanás tinha contra nós. Porque tudo que Satanás tinha contra nós era o pecado. Então, porque tínhamos o pecado, ele podia pôr doença, ele podia fazer o que quisesse. Ele podia impedir a gente de ter filhos, ele podia impedir a gente de ser próspero, ele podia impedir a gente de ser feliz, ele podia impedir a gente de prosperar, ele podia mexer nos nossos bens, ele podia mexer na nossa família, ele podia mexer no nosso emprego, ele podia mexer na nossa paz. Mas quando o argumento dele, que era a nossa dívida para com ele, é paga, ele perde todo este direito. Ele perde todo o direito de nos acusar. Ele perde todo o direito de reivindicar que nós pudéssemos voltar a viver debaixo da maldição dele. É como se, a partir daí, nós estivéssemos fora do sistema do diabo, porque ele não pode mais exercer domínio sobre nós. Eu vou parar por aqui, porque a gente já se estendeu e talvez tenha perguntas, e a gente continua daqui. Me desculpa ficar bem enfático nesse tema, mas eu queria que vocês entendessem mesmo que o que dá legalidade para o diabo, ou o que tira a autoridade do homem é o pecado. E quando Jesus resolve o problema do pecado, ele resolveu todo esse resto. Beleza? Perguntas? Só complementar, a apostila do Rema ela vai dizer que a maldição, lá por causa do pecado de Deuteronômio 28, podia ser resumida em 3 tópicos. Era a maldição, que no corpo, né, ou não ser próspero, miséria e morte. E Jesus resolve isso, né? Ele se faz maldito, porque maldito é tudo aquele pendurado no madeiro. Ele morre para que a gente tenha vida e ele se faz pobre para que a gente seja rico. Isso é citado, cada uma das 3 coisas, claramente no Novo Testamento, né? No Paulo. Isso. Obrigado, eu não tinha lembrado dos termos. O que mais, povo? Pergunta aí agora.
Quando é pra mim, vocês perguntam, né? Aperta ele aí, meu. Eu gosto de pergunta, vai. Vai, Du! E o Du parece que ele tá congelado lá, mano. Acho que tá. Gente, pode pensar ainda nas perguntas, mas a gente repete, e é assim, velho. A Bíblia é o livro das mesmas coisas. A gente leu Isaías 53 outro dia. A gente falou de morte espiritual, a gente falou de um monte de coisa. E o Di vai falar de novo, e o professor vai falar de novo, e eu vou ter que falar de novo em outra matéria, porque a gente precisa... Isso que é a grande diferença de estudo bíblico e de pregação. Pregação, às vezes o pastor só fala a coisa certa, só que você escuta sobre graça um dia, você vai escutar de novo dali 60 dias, porque ele prega no outro dia amor, outro dia ele prega perdão, outro dia ele prega outra coisa. E quando a gente pega e maceta os assuntos assim, escuta de novo, de novo, de novo, isso que faz a gente guardar. Então é por isso que realidades e fé são as duas primeiras matérias, mas a gente vai escutar esses mesmos assuntos das duas primeiras matérias direto nas outras matérias, né, Di? Sim, para ir vencendo aquilo que a gente colocou sobre conceitos, sofismas, sobre fortalezas. Lembra que a gente falou? Então, ouvir isso vai tornando na gente respostas mais automáticas. Porque se a gente deixar, as nossas respostas não são tão automáticas. Então, por exemplo, você abaixa para pegar o negócio, levanta daquela fisgada nas costas. A nossa tendência natural é dizer, cara, acho que eu machuquei as costas. Quando, na verdade, se a gente for lembrar que machucar as costas ou sentir dor é uma condição do homem caído, a gente poderia falar assim, não, peraí, eu sou curado em nome de Jesus. Não aceito essa dor nas costas. Entendeu? Então, essa consciência, quanto mais latente dentro de nós, mais eficaz ela é, mais resultado ela gera. É a mesma coisa. É fácil você enganar um advogado? Você vai vender um negócio para o advogado e passa lá as letrinhas pequenas no contrato. Ele cai? Ele não cai. Agora, o consumidor comum cai. Por quê? Porque a gente não tem tanta consciência sobre aquelas jurisprudências, sobre aquelas legalidades. E é interessante que todo o nosso sistema de direito foi muito criado em cima da Bíblia. Então, nós vamos ver que quando a autoridade do crente nos é dada, é praticamente um termo de autoridade que é dado como um juiz, como um decreto, como algo que representa, é um documento legal mesmo. Por que é um documento legal? Porque Deus ele não passa em cima da sua própria palavra, ele não vai violar suas próprias regras. Então, se ele estabeleceu regras e essas regras são cumpridas, elas têm sistemas que comprovam, que afetam e que fazem com que essas regras sejam cumpridas. E é isso que eu quis reforçar com relação ao pecado. Todo o problema estava no pecado. O pecado foi resolvido? Foi. Então, tudo está garantido. Posso fazer uma pergunta? Deve. Opa, era o Darlan? Posso ir? O Darlan quer perguntar? O duro é que não vai dar tempo de eu ouvir a resposta, mano. Tenho discipulado com o pastor agora 8 horas. Vamos lá. Era, na verdade, duas coisas. Uma dentro do tema e a outra uma curiosidade que você fez um comentário. A primeira era sobre essa questão mesmo da doença, né, de ficar doente. Isso é até meio polêmico entre o evangelho como, de certa forma, não, eu nunca vou ser... Eu lembro que o pastor Humberto Albuquerque lá batia, não, eu não fico gripado. E tal, e era meio assim, confrontador, né, para a cultura, vamos dizer assim. Sim. Mas vamos pensar, na minha mente, eu sei que tem toda essa questão espiritual de fé, de autoridade e tal, que a gente recebeu, mas a primeira pergunta seria em termos de prática. Por quê? Hoje o cristão, ele é afiado na palavra e tal, e tal, e tal, mas ele não tem uma boa alimentação. Aí ele pode incorrer enfim, em qualquer coisa aí, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, uma úlcera nervosa por conta de ansiedade, que é um tema que ele está sendo aperfeiçoado dia após dia. Tipo, Sim. o mal do século, né? A doença do século, a ansiedade aí.
Mas eu digo, essas doenças que são por o câncer, e cientificamente dizem que é por causa de conduta também, né? Existe uma parte genética, mas de como a Gatilho gente emocional. desenvolve. Isso, exatamente. Como a gente desenvolve a nossa vida como um todo. Cara, o duro é que eu não vou conseguir esperar para você responder. Ah, meu Deus. Você tem alguma coisa que seja mais objetiva, assim? Eu acho que com 5 minutos eu consigo matar lá. Praticamente o seguinte, vou responder bem básico. A lei da gravidade funciona você acreditando ou não nela? Funciona. Sim. A lei da semeadura funciona você acreditando ou não nela? Pronto. As leis disponíveis para que a gente cuide do nosso corpo também são leis. E pelo fato de nós quebrarmos essa lei, nós podemos sair do lugar onde nós exercemos autoridade. Por quê? Porque nós estamos quebrando uma lei. E tudo vai depender da necessidade. Então, vamos supor, cara, cataram você, jogaram você numa ilha onde está todo mundo com Covid. Velho, você tem que desenrolar lá. Cara, fica tranquilo, exerce a sua autoridade, você vai entrar e sair e não vai ser pego. Você tá na sua casa, o teu vizinho tá com Covid, aí você fica, quero testar Deus, eu vou lá lamber o corrimão onde ele pegou. Você entendeu? Sim, então, sim. O que acontece? Você está, aquilo é a tentação de Jesus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus, ele não pode ser tentado. Como é que você tenta ele, então? Se expondo espontaneamente a uma coisa onde você é um simples capricho. Então, basicamente, tudo que for requerido de você por meio do Espírito, vai haver uma graça que sustenta você exercer essa autoridade, não ser afetado. Mas sempre que você quebrar este princípio, você está suscetível. Isso não quer dizer que você vai pegar, mas você está suscetível. No entanto, um breve arrependimento e um exercer de autoridade pode reverter seu quadro rápido. Então, saí na rua, loucão, tomei banho gelado, catei a moto sem camisa, voltei e fiquei com gripe. Cara, aí caiu a ficha. Deus, me perdoa, velho. Me perdoa, errei isso. E aí confessa a cura. A sua recuperação ela vai ser mais rápida. Por quê? Arrependimento, exercer autoridade. Você vai suprimir essa quebra de princípio. Entendi. É que assim, eu penso também, vamos supor, já que a nossa postura, a gente é o resultado das nossas atitudes, né, das nossas ações, a prevenção também seria um caminho. Por exemplo, sem dúvida. Fazer o uso de Coca-Cola. Nada justifica a Coca-Cola. E eu não vou perguntar se você toma ou se alguém toma essa questão, porque eu acho que é bem pessoal, enfim. Traz malefício, eu acho absurdamente mais malefícios do que benefícios. Eu acho que o único benefício é a sensação psicológica, né? Talvez uma saciedade que vai para o campo psicológico também, porque é uma explosão de açúcar, né? Sim. Então, seria alguma coisa... Já que você é cobrado por isso, então a prevenção, da mesma forma do pecado, né? Existem os marcos, que a gente não chegue, que a gente não tente. Então, tomar Coca-Cola seria, continuamente, seria uma iniquidade. Não? Eu não digo o tomar a Coca-Cola, eu digo se viciar em Coca-Cola. Porque a Bíblia fala, e o próprio Reagan fala, sobre nós vivermos uma vida moderada. Eu vou te dar um exemplo, onde você vai entender. Você sai com a galera de jovens para comer pizza. E aí a galera não tem dinheiro para comprar suco cada um, eles compram Coca. Talvez tomar uma Coca ali, um copinho, não vai afetar o seu corpo, mas vai fazer bem-estar. Então, o que acontece? Você vai morrer por causa dessa Coca? Não, não vai. Agora, onde está o problema? Cara, 7 horas da manhã, mamando na Coca-Cola. Você entendeu? Então, essa vida moderada, essa vida jejuada, ela vai fazer com que a gente leve uma vida onde nós sujeitamos a nossa carne em detrimento daquilo que a gente pensa. E isso não é somente
espiritualmente uma coisa válida, é psicologicamente uma coisa válida, é mostrar quem é que está no controle, é mostrar que você tem princípios, é mostrar que você tem atitudes, ações, e principalmente ações que condizem com aquilo que você quer entender por ser a sua prática de vida, que corrobore com a autoimagem que você tem de si mesmo. Entendi. Posso emendar a segunda aqui? Tem alguém aí querendo falar? A segunda era, na verdade, uma curiosidade que eu sempre enxergava, na verdade, pelo conhecimento que eu tenho, e raso, tipo assim, eu fico imaginando o diabo e todos os principados e potestades, eles sabiam da profecia de Jesus, do Messias, sabiam de toda a história. Então, quando você falou da Arapuca, eu imagino, até porque Jesus, os demônios confessavam, né? Eu não sei quem é, mas sei quem é o filho de... Aliás, sei quem é o Jesus, mas eu não sei quem é. Eu sabia que era ele. E uma coisa que me foi um gatilho para isso, uma coisa que eu aprendi logo nos meus primeiros dias de conversão, ainda adolescente e tal, eu ficava tentando pegar o meu líder na curva, e aí uma vez eu falei para ele, como que o diabo sabe que eu pequei no pensamento, sendo que ele não conhece o meu pensamento? Aí ele me falou assim, ele falou, no mundo espiritual existem vestes, e a partir do momento que as suas vestes são manchadas, você se comprometeu de alguma forma. O diabo não sabe o que é, mas ele sabe que foi na mente, enfim, pela sabedoria que ele tem também, ele vai identificar. E aí eu pensei, Jesus também tem vestes, né? E as vestes dele nunca se mancharam em toda a sua caminhada. Então, eu acho que ele sabia. O diabo, você afirma que ele não sabia? Não sei, é uma curiosidade. O texto de Coríntios, agora eu não vou lembrar, mas ele diz que se eles conhecessem, se eles soubessem o que estava fazendo com o Rei da Glória, eles não teriam feito isso. Porque o que acontece? Na verdade, Satanás, ele não tem como saber o que você pensa. O diabo não sabe o que você pensa. O que ele sabe, a partir daquilo que ele sugestiona você. Então, você está andando na rua, ele fala, vira para a direita, você vira, vira para a direita, você vira, vira para a direita, você vira, vira para a direita, você vira. Ele vai pressupor que quando ele falar para você, vira para a esquerda, você vai virar, porque você está vivendo uma vida obedecendo o que ele está falando. E o diabo, ele normalmente não sabe o que você peca em pensamento. Tanto que o Hegel vai dizer o seguinte, que você não pode impedir um pensamento de vir à sua mente, mas você pode impedir que ele fique lá e se torne verdade. Da mesma forma que você não pode impedir como que um pássaro voa na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho. Então, o que acontece? Você já reparou que a primeira coisa que você faz quando peca é falar isso? E é aí que Satanás tem legalidade para afetar, para perturbar você. Porque até então ele não tinha a consciência do seu pecado. Por isso que você vai ter textos, por exemplo, que vai dizer o seguinte, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então o que ele está falando? Cara, se você se mostra fraco. Então o outro texto vai dizer, diga o fraco, eu sou forte. Ou seja, ele está falando assim, ei, você que se sente fraco, não diga que é fraco, diga que é forte. Desculpa, Diegão, eu acho que assim, eu estou entendendo o que você está me dizendo, mas o tema central da minha dúvida era um pouco diferente. Tipo assim, o diabo sabia da profecia do Messias, ele sabia que uma hora ou outra ia vir, né? Não sabia quando. Ou seja, eu imagino que ele estaria esperto, imaginando. Porque quando ele visse alguém lá, como eu citei do manto, né, enfim, das vestes brancas, e aí ele incorrer em condenar alguém com vestes brancas, seria uma tolice, uma falta de sabedoria básica, assim, não sei, no meu fritar dos ovos aqui, seria uma coisa muito básica para ele cair de pato, assim, né, não sei. Não, porque Jesus não estava com as vestes brancas. Eu posso tentar ajudar também. Rapidinho, a partir do momento que ele se submete a ir para o madeiro, ele é feito maldito e os nossos pecados estavam sobre ele.
Então o diabo olhava e via os nossos pecados. Quando ele foi averiguar, ele entendeu que os pecados que ele condenou Jesus não era de Jesus, eram nossos. E tem mais coisa ainda. O fato de Jesus ser levado ao madeiro não foi o diabo quem promoveu, foi Deus quem promoveu a circunstância para que Jesus... Então não é que o diabo promoveu aquele negócio. E outra, o diabo sabia que Jesus viria, mas não se falava de ressurreição. A ocorrência de ressurreição, ressuscitar, é do Novo Testamento. Então o diabo não sabia o que ia acontecer. Mesmo que ele soubesse que ali era Jesus, quando ele mata Jesus, ele acha, é isso, eu vou matar, é o Filho de Deus, eu vou matar, eu vou vencer. Então, não tem nada errado em ele matar Jesus, porque Jesus traz os pecados de todos sobre ele, e isso foi Deus quem promoveu. Então o diabo não tem nada com isso, mas na cabeça do diabo, ele estava matando quem era o Filho de Deus, o enviado. Ele não sabia da ressurreição, ele não sabia o que ia acontecer. Ele realmente foi pego no Marapuca, porque para ele estava vencendo. O que o Antigo Testamento dizia era que viria o Filho de Deus, mas não se tinha essa ideia da ressurreição, ele não sabia o que ia acontecer. Por isso que ele foi pego nessa arapuca. E tem também a questão de que os nossos pecados estavam sobre ele, entendeu? Então, na cabeça dele, ele tinha a legalidade toda de condenar e aplicar. Sim, então, eu acho que o que o Hugo disse... Então, quando ele sobe ao madeiro, naquele momento onde houve trevas, tal, todo o pecado é depositado, ele atrai, né? Ele toma as enfermidades. Mas no decorrer da vida, dos 33 anos que ele caminhou sobre a terra, não houve pecado. Então, concluindo que o diabo sabia que aquele era o Filho de Deus. Acho que o que o Hugo disse, no sentido de... Ele não sabia o que poderia acontecer. Na dúvida, ele matou o Filho de Deus. Ele matou ciente que era o Filho de Deus, só que não sabia quais seriam os desdobramentos. É isso? Matou quem estava propagando. Até porque a expectativa do momento era que Jesus vinha para acabar com o reino de Roma, que reinava sobre tudo. Então, quando ele vem e mata Jesus, ele fala... Jesus veio para acabar com o domínio babilônico e eu matei Jesus. Eu venci. Ele foi enganado, então, nessa arapuca, porque era o contrário do que o imaginário da época e que o diabo pensava que ia acontecer. Até os judeus não imaginavam que Jesus estabeleceria um reino espiritual. Eles achavam que o reino seria estabelecido fisicamente. Renata? Será que hoje nós estamos vivendo algo parecido com essa pandemia, com essa crise mundial? A gente vai ter uma pessoa que vai se apresentar como um salvador e aí a gente vai ter o anticristo? Escatologia. Galera, deixa eu só abrir um parênteses aqui e me despedir de vocês, que eu vou ter que vazar lá. Eu já matei 15 minutos aqui. Vai lá, mano. Obrigado, viu, Diegão, Hugo, todo mundo aí. Falou, mano. Valeu. Não sei se tem contexto, mas é que eu senti vontade de perguntar isso. Porque o Hugo falou isso, né, que naquela época Jesus veio e o problema da época, vamos dizer assim, era o Império Romano. E aí ele enganou ali, né? Então agora provavelmente vai de encontro mais ou menos com esse princípio, só que ao contrário. As pessoas vão achar que é o salvador do problema mundial e a gente vai viver nos próximos 3 anos provavelmente a Terceira Guerra Mundial e aí entra o anticristo? Na verdade, aí a gente está entrando... Você tá rindo? Não, quer responder, Diego? Quietinho, nem abri minha boca. Não, é porque a gente está entrando em escatologia. Então tá. O que acontece? Ainda não é essa época. Tá. Mas vai haver mais caos e daí só uma básico assim, na primeira metade a igreja vai ser arrebatada, aí começa a tribulação, na primeira metade da tribulação vai se levantar um homem que ele vai ser uma figura a princípio de paz, e ele é a figura do anticristo, e depois dessa pseudo-paz é onde ele vai começar a oprimir os cristãos. Assim, bem superficial. Não percam as aulas de escatologia. Entendeu? As aulas de escatologia são com o Diego? Não, com o Cauê Negrão. Cauê. Tá.
Cauê manja muito. Cauê manja. Você ia perguntar, Daniel, você queria Dani, perguntar? alguma coisa, mano? Ou você vai perguntar mais, Rê? Não, pode perguntar. Acho que eu esqueci. Tinha uma outra coisa que eu estava esperando terminar, esqueci. Peraí, vou pensando aqui. Aproveita, gente. Quem tem tempo aí. Hoje eu também tô de boa. Fala, Catarina. Você quer? Vou perguntar então, vai. Vai, pergunte, menino. Se eu souber, eu já falo. Então vamos lá. Então, pelo que eu entendi aí, se todo cristão tiver ciência da autoridade que ele tem, então nenhum cristão teria doenças, é isso? Nenhum cristão precisa viver doença. Então, Ele pode ou seja, viver dentro da doença. igreja, o pessoal deveria estar meio que protegido. Tem muita gente que tem esse tipo de pensamento, sim. Na minha família e tal. O pessoal está na igreja, tipo assim, se a pessoa... E acaba dando margem para outros tipos de pensamentos, assim, de julgamento. Por Sim. exemplo, a pessoa está na igreja, mas está doente. Tipo, então deve estar em pecado, por exemplo. Ou Sim. a mulher não tem filho, ela... Por quê? Porque está em pecado. Sim. Esse tipo de pensamento não gera esse tipo de conclusão de algumas pessoas? O que acontece é que normalmente a gente olha o mundo do espírito como se fosse comprar coisas, né? Então, por exemplo, eu vou lá e comprei minha autoridade, beleza, vou usar minha autoridade. Na verdade, não é o desenvolver uma consciência. Por exemplo, se eu falar para você que seu nome é Joaquim da Silva, o que você vai falar para mim? Nome Não feio. é. Não é. Então, eu posso insistir quantas vezes eu quiser. Agora, se eu tivesse falado isso para você com 2 anos de idade, você ia pensar. O que acontece? O desenvolver uma maturidade, desenvolver uma consciência, ela leva tempo. Desenvolver um estilo de fé leva tempo, leva horas meditando na palavra, leva horas entendendo, leva horas repetindo as mesmas coisas. Para quê? Para que isso se torne não só parte de você, mas seja reativo em você. Eu gosto muito do exemplo que o Sérgio Pessoa dá, que é sobre a picanha. Então, você vai lá e come a picanha. A picanha tem aquela parte de gordura, não tem? Então, até comer a picanha é só a carne e a gordura fora de você. Mas quando você come ela, a carne e a gordura fazem parte de você. E se você não fizer nada para tirar essa gordura de você, daqui a pouco você vai começar a ter camadas de gordura como a picanha. Você já viu aquela lata de leite condensado que ela era desenhada assim, ó? Pronto. Era como você ficaria se tivesse comido leite condensado todos os dias. Então, o que acontece? Aquilo que você come, se alimenta, começa a tornar parte de você, mas ela não é instantânea, ela não é eficaz. E nesse caso em específico que a gente está falando, muitas coisas elas podem ser até, vou dizer, seletivas, porque às vezes eu posso exercer fé e autoridade numa área e na outra não conseguir exercer. Às vezes por traumas, às vezes por acusações, às vezes por pensamento, ou muitas vezes por não exercer a mesma diligência em aplicar a palavra naquilo. Por exemplo, o conceito é simples, você vai ver como o conceito é simples, mas a prática que são elas. Se a doença vem pelo pecado, e o pecado foi resolvido quando nós somos salvos, e aí eu te pergunto, você é salvo? Por que você fica doente se tá tudo no mesmo pacote? Porque a gente Mas não... a gente... Hã? Mas a gente não habita ainda no corpo humano? Nós habitamos no corpo humano, mas nós não somos o corpo humano. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. E o que é a renovação da mente? É exatamente fazer com que a nossa mente, a nossa alma, entenda as verdades espirituais. Elas não são instantâneas, elas levam tempo, elas levam prática, elas demandam prática, elas exigem diligência. Entendeu? Então, não vai ser automático quando eu aceito Jesus. Embora esteja disponível, não é automático para eu utilizar. Por quê? Porque eu preciso... Mas assim, Pode por falar. habitar no corpo humano, a gente não está sujeito
as circunstâncias da Terra, ainda mesmo com essa consciência? O seu corpo humano pode estar sujeito a tudo isso da Terra, mas a maior verdade sobre você é a espiritual. Então, à medida que você tem a consciência disso, você consegue exercer influência sobre seu corpo humano. Por quê? Porque você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Vou dar um exemplo que o irmão Reagan dá. Se a sua casa tem cupim, você tem cupim? Não. O seu corpo é a sua casa. A Gabriela é seu espírito. Então, o que acontece? Você tem que aprimorar mais da palavra, ouvir mais, estudar mais, a ponto de desenvolver a consciência de autoridade mesmo, para que você entenda que aquilo não te afeta no corpo também. Você entendeu? Porque a gente está falando sobre duas verdades. Existe a verdade natural do seu corpo, e aí você vai entrar em herança genética, prática, etc. e tal. Mas também existe uma verdade espiritual. E eu consigo fazer com que a verdade espiritual se sobreponha à minha verdade física. Como? Através da fé. Por exemplo, vou citar um exemplo. John D. Lake. Alguém já ouviu falar de John D. Lake? John D. Lake, ele foi pregar na África na época da peste bubônica, se não me engano. E ele saía para pregar e todo mundo sendo contaminado, e ele nada. E todo mundo, cara, o que está acontecendo? Ele falou assim, cara, eu sou cristão, isso não vai pegar em mim. Você quer ver? Pega meu sangue, colocou o sangue na palheta do microscópio, catou o vírus e colocou. A hora que colocou o sangue dele, destruiu o vírus. Por quê? O corpo dele tinha sido afetado pela realidade espiritual que ele vivia. Você pega Smith Wigglesworth, um cara que entrou em pelo menos mais de 20 velórios, impôs as mãos sobre o defunto e o defunto ressuscitou. Cara, quem aqui tem coragem de entrar no velório? Fala pra mim. É Deus purinho. Mas você não crê em ressurreição? Nós cremos, mas a gente não tem essa coragem ainda. Então, existe essa parte do processo que é o absorver isso. Pronto, a Stephanie está aqui, ela vai entender melhor. Toda vez que ela passa por um processo de reeducar a psicologia de alguém, a pessoa que tem traumas, uma pessoa que tem traumas, ela vai ter um comportamento padrão baseado nos traumas durante muitos anos. E não é só explicar para ela numa regressão que foi aquilo que resolve. Stephanie. Não, pronto, ó, isso daí é porque você foi abusada. Pronto, resolvi, pronto, tô tranquila. Agora eu vou me relacionar com todo mundo. Não é um processo. E qual é esse processo? É exatamente o processo de renovação da nossa mente. Porque o texto ele vai dizer exatamente isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, ou seja, entenda o que você está fazendo. E renove a vossa mente para que, como que é? Meu Deus do céu, esqueci. O vosso culto racional. Você possa experimentar a boa, perfeita. E não vos conformeis com este século, ou seja, não tome a forma desse século, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, existe uma vontade de Deus que ela é boa, existe uma vontade de Deus que ela é agradável, existe uma vontade de Deus que ela é perfeita. Então, por exemplo, ficar doente e ser curado divinamente é bom? É. Agora, não ficar doente é uma perfeita vontade. Você concorda comigo? Agora, eu estou falando sobre 3 níveis, e os 3 níveis são diretamente condicionados ao quê? A renovação da minha mente. Entendeu? Eu acho que o que deixa mais difícil da gente olhar para isso, né, e que o Dani está falando é assim, ele começou falando assim, se fosse assim, todo crente, o crente não ficava doente. E aí, realmente, eu conheço um monte de pastor que morreu de câncer, um monte de coisa. Só que é justamente o que o texto de Romanos 12 está dizendo. Não é porque tem crente morrendo de câncer que esse é o padrão. O seu padrão é Isaías 53. Quando você conseguir olhar para Isaías 53
uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você nunca mais vai ficar doente. Que a gente tem que ficar com a palavra. A gente não pode se conformar porque está sendo assim no meio dos crentes hoje. É um desenvolvimento de fé tenso, horas. Por isso que Paulo experimentava o que experimentou, porque ele orava em línguas mais do que todos vós. Reagan, que organizou esse bagulho todo aí que a gente está ensinando, filho, o cara estava dentro do quarto e não parava mais de orar em línguas. É um nível de entrega nessa consciência, de desfrutar dessa consciência muito grande, cara. Não é para todo mundo. A quem esse Quer dizer, nível está de disponível para todo mundo. Sim, não, mas nem todo mundo paga o preço. Pastor Cris, você foi para a África do Sul lá, né, Diego? Fui. O pastor Cris, ele falou, todo mundo quer o que eu tenho, mas nem todo mundo quer pagar o preço que eu pago, né? O pastor Cris é um cara que tem uma escola de cura lá, filho. Ele conta aí que ele só aceita com o exame lá. Cara, a escola de cura dele é muito interessante. Ele só aceita pessoas desenganadas pela medicina. Então você tem que chegar lá e a medicina fala assim, ó, não tem jeito. E o que mais me chamou a atenção não foi que eu vi mais de 500 pessoas serem curadas, foi que eu não vi nenhuma não ser. Cara, eu vi pessoas assim, ó, pular. Aconteceu uma cena bem inusitada. O nossa van se perdeu num dos dias e eu vi uma caminhonete chegando e a pessoa arrancando um cara todo deformado da caçamba. Arrastou, pôs na máquina e levou para dentro. No dia da imposição de mãos, eu vi esse mesmo cara pulando igual uma cama de gato, sabe? Pô, sai correndo assim, ó. Eu falei assim, maluco, você é louco. Que é isso? Que é isso? Mas é exatamente essa manifestação do poder. Agora é assim, é uma coisa progressiva, é uma coisa que exige esforço. E muitas vezes vão ser coisas... Eu gosto de dizer o seguinte, que o ápice da nossa fé é quando a indignação chega. Tem coisas que você vai ficar indignado. Aí, na hora que você fica indignado, você lembra da palavra e não aceita submeter aquilo. E aí, a fé opera. Existe essas questões sobre você crer para a fé, confessar sobre fé e estudar sobre fé. E isso vai fazendo com que você alcance degraus, você consiga viver coisas ainda maiores. Pronto, vai. Foi você que disse que gosta de churrasco, não foi? Foi você, Dani? Não foi que gosta de churrasco? Eu gosto, mas não foi eu que falei. Tá, mas você gosta de churrasco, não gosta? Gosto, opa. Cara, o seu churrasco, ele é melhor que o cara do fogo de chão? Creio que não. Mas o conceito não é o mesmo? Cata a carne, cata o carvão e assa? Não é bem assim, né? Você entendeu? Então, é simples de falar, mas exige todo um estudo, toda uma vida, toda uma prática constante para que a gente possa experimentar qual seja essa eficácia. E, às vezes, igual eu te disse, a gente vai experimentar coisas com disparidade. Por exemplo, você não sofre disso, mas sofre disso daqui que é do lado parecido. E, às vezes, o próprio entendimento afeta. Vou dar um exemplo, vai, pronto. Eu sou personal. Cara, eu não fico gripado faz anos. Não sei quando foi a última vez que eu fiquei gripado. Eu não tenho doença faz anos. Não sei quando eu tive doença. Mas o meu joelho, toda vez que dói, por eu saber que eu tenho que fortalecer, eu não oro por ele, cara. Eu vou pra academia e fortaleço. Eu não poderia crer pro meu joelho do mesmo jeito que eu creio para todo o resto? Poderia, mas só o fato de eu entender que é falta de fortalecimento anula minha fé para isso. Você entendeu? Agora, se eu estiver no meio do nada, eu não tiver como fortalecer e meu joelho doer, eu tenho certeza que eu vou meter a mão nele e falar assim, não. Vai consertar em nome de Jesus. E eu vou experimentar isso. Por que na África tem tanto milagre criativo? Tanto milagre de cura? Porque lá eles não têm Unimed, meu amigo. A gente fica doente e corre para o hospital. Eles não têm opção de hospital. Então, ou a fé funciona, ou não funciona. Você acha que o Valdomiro Santiago exerce esse tipo de... Ui, polêmico. Cara, eu não sei se você sabe, mas o meu cunhado, ele tem uma empresa responsável por todo o departamento de marketing do Valdomiro Santiago. E meu cunhado, ele fala, assim, é bem antiético o que eu vou falar. Quem é?
Hã? Meu cunhado, ele chama Quem é Daniel. não? Quem é Valdomiro? O quê? Valdemiro Só ligar Santiago a TV lá. é aquele pastor que usa o chapéu. Melhor eu parar a gravação aqui, né, ou não? É, Melhor que uma onda contra a gente, né? Para. assim, ele não é muito, assim, não é muito